E aí, você gosta de corn cobs, cachimbos de sabugo de milho? Bom, esses cachimbos aqui são bem, são bem parte da cultura americana, mas não foi uma invenção americana. Assim, como a maioria dos cachimbos modernos, tiveram origem também na Holanda. Só que na verdade não foi na Holanda em si, foi um holandês, né, que migrou para os Estados Unidos. Curioso é que é intitulado a esse cara, o Henry Tibbe, eu acho que é 1864, a invenção, né? Mas, na verdade, ele começou a fabricar, né? Fabricar nessa época. Mas os escravos americanos já fumavam cachimbos em cachimbos de milho, né? Sabugo com um cano, geralmente, né? De bambu. Por quê? Porque o milho era a sobra, né? A sobra ali do... Depois que você tira o grão, né? Pra comer, sobe o sabugo. E os escravos faziam cachimbos com o sabugo. É uma coisa muito cultural no sul dos Estados Unidos, principalmente na região que era parte da França, né? A antiga Louisiana, né? Na verdade, incluía o Missouri, incluía o Arkansas, né? Não é Arkansas, né? Arkansas. Tennessee, enfim. Toda aquela região do Vale do Mississippi fazia parte do território francês, né? Que é também a região onde o perique e alguns tipos de burley locais foram desenvolvidos. Então já era comum nos escravos, né, fumar tabaco em cachimbo, porque eu já comentei isso em outro vídeo. Até a palavra cachimbo é uma palavra africana, né? Vem de cachumba, cachimbo, não lembro agora, quiximba, de Angola no caso no Brasil, né? O mundo inteiro fala isso aqui pipe, né? Pipa, cano, né? É o cano que você suga fumaça. Então, muitas pessoas às vezes acham que o cachimbo tem muito mais a ver com a cultura indígena dos nativos americanos, quando na verdade também tem muito a ver da influência africana. Mas o que ninguém fala, é que os verdadeiros, entre aspas, inventores do cachimbo como um todo, que popularizaram o cachimbo no mundo, foram os holandeses. Enfim, seja bem-vindo ao canal Cachimbo, Rapé e Ciência ou Pipes Nuff Science. Acabei que fiz um contrário na introdução do vídeo no final. Vou falar rapidamente sobre os corn cobs. Os corn cobs atualmente são bem famosos e até gourmetizados, né? Porque para importar para o Brasil é meio caro, né? Esses cachimbos custavam aí em torno de 2 a 3 dólares, esses mais especiais aqui que são maiores, tal, 6 a 7. E começaram a inventar um monte de corn cob com diferentes tipos de piteira, porque essa piteira é bem vagabunda. Ela é feita para ser barata, né? Então customizam hoje em dia, trocam a canela, põem uma canela às vezes de sabugo de milho também. Tem várias formas de customizar cachimbos. No Brasil, por exemplo, o Marcelo Bentien, do Bentien Pipes, começou a fazer uns cachimbos bem legais de corn cob. Acho que ele vende na Cachimbos Fumegantes. Mas de forma geral, a André Hayat, né? Cachimbos Hayat faz corn cob. Não lembro quem mais, cara. Acho que o seu Firmino não faz corn cobs. Nem o Emanuel, nem os demais, né? Mauro não faz, com certeza, o Mauro Bazanelli. O Marcinei talvez faça, não sei. Se pedir pra ele, talvez ele faça. Mas de forma geral, a ideia é você pegar um sabugo de milho, alguma coisa para usar de canela e uma piteira. Muitas vezes você nem precisa fazer a piteira, você pode usar a própria canela, né, de bambu e fazer. Aí sempre me perguntam, e sempre rola essa conversa. Eu posso pegar qualquer sabugo de milho e fazer? Aí sempre vem algum gaiato e fala, ai, mas é porque a Mitsuri Merchant, que é essa fábrica aqui, ó, tem milhos melhorados para isso e tal. Uma vez eu fui pesquisar sobre isso e realmente tem, tá? O contexto é o seguinte, ah, lá para 1864, 65 por aí, vai fazer 150 anos inclusive, acho que fez esse ano 150 anos, começou essa fábrica numa cidadezinha que chama Washington, na beira do rio Mississippi, um pouquinho antes de chegar em St. Louis, que é a capital do Missouri. St. Louis é uma cidade muito famosa por ser o Portal do Oeste. É uma cidade que já apareceu em vários filmes. Aquele filme 12 anos de escravidão mostra ali um pouco do mercado de St. Louis, que basicamente foi uma cidade grande na beira do rio Mississippi, que
bem na região onde o rio Missouri deságua no rio Mississippi. Então o rio Missouri, ele vem lá do norte, de Illinois, e ali deságua no Mississippi. É como se fosse uma junção de dois grandes rios, né? Então, era muito fácil o pessoal do norte, né, pegar um barco e descer para ali, e o pessoal do nordeste, do noroeste, desculpa, da região de Minnesota, etc., também vir por ali. Então, era um ponto de convergência e tinha muitas linhas de trem que saíam da costa leste, saía das Virgínias, saía das Carolinas, saía até de Nova York e ia até St. Louis. Então, era um ponto de convergência para você poder ir para o sul, pegar um barco, descer até chegar no Golfo do México, até chegar em New Orleans, né, que é a maior cidade ali da Louisiana, no sul, bem no sul. Seria algo como Belém do Pará, né, à beira onde o rio deságua no mar. E no Brasil, né, alguns rios grandes, né. E Rio Tocantins, etc., os outros rios da região, e mais um pouco ao norte, no caso do Brasil, o rio Amazonas, né. Então seria o análogo ali, aquela uma cidade grande na boca do estuário do rio, né, New Orleans, né. Então, tanto os franceses usavam muito o rio para subir contra a corrente, para eles poderem ir para o interior do continente, como descer, né, do interior para o Golfo do México. E esse rio, cara, ele é bem interessante porque antes dos europeus chegarem nos Estados Unidos, os índios, né, migravam pelo continente, né, e há registros, sim, de comunicação entre os índios daquela região do Vale do Mississippi com os índios do Caribe e até da América do Sul. Tanto que o milho chegou lá. Eu não cheguei aí, né, quando eu fui em St. Louis, porque eu obviamente fiquei mais preocupado em comer churrasco. Mas meus colegas de trabalho do Laboratório de Diversidade Genômica de Milho, da Universidade de Cornell, eles chegaram aí no Museu do Milho que tem lá. Eu não fui, porque eu sou brasileiro e fui comer churrasco. Só tinha uma janelinha de tempo disponível e eu escolhi comer churrasco. Inclusive muito bom, viu? Não é verdade, não é bem churrasco, são as famosas St. Louis Ribs. Que é aquela. Você já foi em Outback, comeu aquela costela de porco no Outback? Aquela ribs on the barbecue do Outback. É algo similar, só que é um pouquinho diferente porque eles defumam numa smoker, então ela fica aquele gostinho de bacon defumado. E é um pouco mais dura, mas é muito gostosa. E St. Louis Ribs é um tipo de corte que fazem da costela, né? Um pouco mais de cartilagem e tal. Enfim, eles defumam aí por 6, 7 horas. Comem. Por isso que eu fui comer, porque é o melhor lugar que tinha. Foi num lugar bem legal, inclusive. Não lembro o nome desse lugar agora, mas eu fiquei uma hora na fila pra entrar. E tinha, assim, na parede uns autógrafos de artistas e tal, e uma galera do blues. Enfim. Então, se forem um dia nessa cidade, lembrem de comer essas costelas de porco. Ou ir no Museu do Milho. E aí tem registros lá que mostram que chegou o milho lá, sei lá, 6 mil anos atrás, nos Estados Unidos. Então tem variedades locais de milho americanas, assim como tinham variedades locais brasileiras, até no Paraguai, até ali no sul do Brasil. Porque o milho andou. E se o milho andou, outras coisas andaram também. Porque as populações trocavam sementes. E uma das coisas que andou foi o tabaco. Sobretudo a nicotiana rústica. Os índios americanos fumavam nicotiana rústica. Para quem não sabe, nicotiana rústica é uma variedade de tabaco, que é a folha um pouquinho mais ovalada, é uma plantinha menor e a flor dela é amarela. Muitos tabacos, por exemplo o Moi, são feitos com sementes de nicotiana rústica, o mapacho peruano, e até algumas folhas, aquela fábrica que começou a produzir agora tabacos de cachimbo, a Gran Amazônia, usa uma folha local também ali da região, que talvez seja nicotiana rústica também, mas enfim. A nicotina tabaco, que é a maior parte dos tabacos que a gente fuma, os tabacos de corda, a Virginia, Burley, etc., são basicamente nicotiana tabaco, que são ali do norte da Amazônia, pegando um pouco da Colômbia, pegando um pouco ali do Brasil. E os tupis foram os responsáveis por espalhar esse tabaco. Então era uma coisa que tupi consumia. Vou falar disso depois em outros vídeos, como... Na verdade eu já falei no vídeo lá sobre o flake, né? Que a semente foi parar nas ilhas do Caribe, principalmente Cuba. E depois, séculos depois, o John Hoff, um americano que ficou famoso por ser o marido da Pocahontas, né? Aquela história famosa do índio que casou com do inglês que casou com a Índia. É muito parecido com o Caramuru ou com o João Ramalho do Brasil, né? Um europeu que casou com uma índia e virou chefão, sabe? Fez moral com os índios, né? Ele teve a sacada de levar a semente de folha espanhola, porque ali era uma colônia espanhola, para plantar nos Estados Unidos, sobretudo na região da Virgínia, onde ele trabalhava pro
se não me engano, não lembro se o Sir Walter Raleigh já era vivo ainda ou não, mas o Sir Walter Raleigh era o dono da capitania, né, da colônia das Virgínias. E ficou famoso como o cara que começou a plantar tabaco, né, mas quem trouxe a semente foi o John Hoff. Inclusive a capital, né, da North Carolina, que é uma região produtora de fumo, chama Raleigh, né, que é em homenagem ao Sir Walter Raleigh. Coisa para outro vídeo também. Mas enfim, então, mas os índios fumavam rústica. E o John Hoff fumou rústica com os índios. Fumou rústica no cachimbo de pedra. Era assim que os índios americanos fumavam. Eles faziam um pito de pedra, colocavam uma vara e fumavam ali nele. Os índios brasileiros faziam um pito muito similar, mas com sementes de árvores ou com argila. Foi só os holandeses que tiveram a sacada de, peraí, vamos pegar e fazer um cachimbo inteiro de argila. E deram origem aos clay pipes, os cachimbos de argila famosos, né? E eles que, na verdade, trouxeram os cachimbos para o Brasil, para o nordeste do Brasil. Mas também é assunto para outro vídeo. Séculos depois, assim, e os africanos também fumavam coisas no cachimbo, fumavam cannabis e outras coisas no cachimbo, e trouxeram a ideia de fumar cachimbo também para o Brasil. Então, o cachimbo no Brasil é uma construção muito mais complexa do que parece. Tem influência de 3 povos diferentes, além dos próprios portugueses que usavam do tabaco como moeda para câmbio de escravos, né? De pessoas escravizadas, etc. E foram os britânicos na colônia britânica, que deu origem aos Estados Unidos, que tiveram a sacada de, peraí, nós não temos muito recurso natural aqui, vamos começar a usar tabaco como moeda. Então eles plantavam tabaco para usar como moeda, para trocar por outros insumos, trocar por rum, açúcar, etc. Até a famosa frase do George Washington, na Guerra de Independência, falando sobre se vocês não têm dinheiro para apoiar o nosso exército, mandem fumo. A galera acha que é porque a galera fumava, né? Não, é porque eles usavam fumo como moeda, para comprar arma, essas coisas. Soldado, pagar salário, enfim. Então o fumo virou uma moeda, né? Mas vamos dar um passo para trás. Cachimbo. Como eu falei, já era um hábito comum criar um recipiente e conectar um cano para poder fazer um consumo de fumaça, né? De tabaco. Queima de tabaco. E assim como no Brasil, os índios faziam com cascas de árvore às vezes, na Amazônia como um todo, né? Ou com pitos de argila, etc., os africanos começaram a usar. Tinha, os africanos não, os escravizados, né? E as pessoas mais pobres dessa região usavam sabugo de milho. Mas tem uma coisa muito curiosa sobre a genética do milho. Vamos dizer, a genética do milho tem uma correlação muito grande entre o tamanho do grão e o número de grãos por espiga. Tem uma correlação inversa com o tamanho da espiga, com a largura da espiga, do sabugo. Então, se você começa a fazer seleção, ou seja, você planta 10 plantinhas, por exemplo. Alguém te deu uma semente, você planta 10 plantinhas. Dessas 10, 8 dão um grão grande, 2 não dão. Você vai pegar dessas 8 e vai plantar para o ano que vem. Você não vai plantar aquelas do grão pequeno. Ano que vem, dessas 8, deu origem a 10 plantinhas novas, por exemplo. Dessas 10, 9 deu grão grande, uma não deu. Você vai pegar o grãozinho grande e plantar de novo. No ano que vem, todas vão dar o grão grande. Um exemplo bem burro, não é tão rápido assim, demora gerações. Então é assim que as pessoas fazem melhoramento genético indireto. Foi assim que as populações indígenas fizeram seleção para o milho. Tem algumas hipóteses, inclusive, bem interessantes, que os índios faziam seleção para milho, porque eles queriam fazer o milho estourar para comer como pipoca e fazer cerveja. Mas isso também é assunto para outra história. Então, começaram a perceber isso, né? E aí alguém teve a sacada, bom, vamos pegar alguns milhos que tem a espiga grande e o sabugo grande tem um milho pequeno, vamos plantar eles para a gente poder fazer ração, etc e tal. E talvez as sobras fazer uns cachimbos. Então começaram a brincar com isso. Mas aí foi só em 1864 que esse francês, que eu estou nele agora, Henri Timot, acho que é o nome dele, francês não, desculpa, holandês, abriu essa fábrica, ele viu que tinha um mercado para isso, que os clay pipes não eram tão consumidos mais nos Estados Unidos, já tinha uma demanda por cachimbos de briar, porque a Europa já tinha começado a usar o briar, os turcos já usavam o merchal, que é aquela espuma do mar, aquela pedra no mar lá. Então, enfim, já tinha outros tipos de materiais rodando por aí. E os brancos, entre aspas, usavam muito carvalho de Ozark. Ozark é uma região do norte do Missouri que tem uns pinos, uns carvalhos muito ricos, né? E aí começaram a usar esse carvalho para fazer uns cachimbos similares a esse aqui. Inclusive a Missouri Merchant faz esses cachimbos de
de carvalho até hoje. Então o cara abriu a fábrica para fazer cachimbos que fossem o Meerschaum americano. Por isso que tem o nome Missouri Meerschaum. A palavra Meerschaum é um pouco mais complexa, mas eu vou deixar isso para explicar o que quer dizer Meerschaum em outro vídeo também. Mas de modo geral, a ideia do Meerschaum era esculpir uma pedra, né? Tem inclusive uma pedra do Caribe que é muito similar, assim como os índios americanos faziam para esculpir o pito. Em vez de construir da argila, você esculpe o material. Tem essa diferença. Então o cara começou a fazer, e como tudo nos Estados Unidos, existe um grande marketing, existe um grande storytelling, né? Uma habilidade de contar uma história, de gerar uma cultura, de gerar um mito, e fez esses cachimbos ficarem populares nos Estados Unidos, acessíveis às camadas mais pobres. Mas assim, foi muito recentemente que eles se tornaram algo mais gourmetizado, porque a galera começou a achar legal, estiloso, diferente, simples, né? Mas em síntese eles são feitos para ser cachimbos baratos. Tem até um mito por aí que fala que são cachimbos descartáveis. Não é tão descartável assim. A piteira talvez sim, mas você pode trocar ela facilmente. Mas de forma geral, esses cachimbos, para alguns, são uma porcaria, para outros são os melhores cachimbos do mundo. Eu sinceramente já tive uma fase que eu só fumava em corn cob, porque eu comprei vários, porque são baratos. Tem de várias cores, vários acabamentos e tal. Mas eu preferi fumar em outros cachimbos, não só corn cob. Mas tem gente que eu conheço que sim, só fuma em corn cob. Eu sinceramente acho interessante porque eles têm uma fumada um pouco mais seca, na minha percepção. Não tem tanta umidade neles assim. E você consegue fumar mais de um fornilho seguido tranquilamente no corn cob, sem muito estresse. Você consegue arrancar a piteira, mesmo um cachimbo quente, dar uma limpada nela e fumar de novo em cima, sem nenhum problema. Tem só que tomar cuidado que eles são muito sensíveis, começam talvez queimar o fundo. E aí você pode ter problemas. Então assim, não glamorize, na minha opinião, o corn cob. Se você vê para vender por R$ 200, cara, não vale isso. Tá? Hoje em dia tem empresas chinesas que fazem corn cobs. Eu nunca fumei em um, mas eu sei que são inferiores aos Missouri Meerschaum. Pelo menos o que o pessoal fala nos grupos de internet. Mas você pode tentar fazer na sua casa. Eu vou tentar levar sementes dessa variedade que foi registrada, né, da Missouri Meerschaum. Eu cheguei a visitar o banco de sementes do International Maize and Wheat Research Center, que é um centro de melhoramento genético. Eu trabalhei lá, inclusive, um tempo, alguns meses durante a pandemia. E eu cheguei a ver o banco, que é basicamente uma geladeira gigante, cheia de potinhos, cheia de sementes. E estavam enumerados por país, né? Então eu fui até na bandeirinha dos Estados Unidos. Primeiro eu fui na bandeira do Brasil para olhar lá umas variedades. Vi o cateto, vi o vermelho, vi o roxinho de Minas, vi o branco, várias variedades locais de milho brasileiro. Mas aí eu fui no americano e cacei lá e achei Missouri Meerschaum. Missouri Cob. Missouri Corn Cob. Algo assim, não lembro. Tem um número lá, 23, 4, alguma coisa, sei lá. E registrado para a USDA. USDA é a United States Department of Agriculture, né? Que seria a Embrapa aí do Brasil. Seria esse órgão americano que fiscaliza a agricultura nos Estados Unidos. Então eles registraram a semente. Então, teoricamente, você não pode tirar material genético e levar para um país. Mas daria para levar, se desse um jeito. Mas mesmo se plantar no Brasil, não é garantia que vai dar aquele milho com aquele fenótipo, com essa característica aqui. Então qual que é a minha sugestão para você? Você quer começar a fazer cachimbo no Brasil, de corn cob? Começa a selecionar sementes. Você tem uma lavoura de milho na sua casa? Escolhe aquelas espigas que são mais grossas e planta a semente delas para fazer isso. Depois de algumas gerações plantando, sempre fazendo uma seleção daquelas que têm espiga maior, você vai chegar numa variedade de milho que tem uma espiga um pouco mais grossa e consistente. E você pode tentar fazer um corn cob com ela. Eu já tentei pegar umas variedades brasileiras para olhar, coloridas, vermelhas, roxas, etc. Mas infelizmente são muito estreitos. Na furadeira não quebra inteira o corn cob. Por fim, tem algumas técnicas que você faz também para colocar aqui no... Você não põe diretamente o sabugo. Eles colocam algum gesso, com algumas coisas para deixar ele mais sólido assim. Uns caras põem uma moeda aqui no fundo, enfim, tem várias técnicas que a gente pode falar em outro vídeo também. Eu só queria fazer uma introdução geral. Então, sim, tem a semente do corn cob, por isso que ela é mais consistente. Sim, não tem no Brasil essa semente, mas pode ser importada.
E você não pode usar qualquer tipo de milho, mas você pode tentar ver. Mas lembre-se que a chance de dar merda é muito grande. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, meio bagunçado. Eu tava aqui fumando um tabaquinho de Virgínia Oriental e Virgínia Orientais, ou Geometry. E aí deu vontade de fazer esse vídeo rapidinho. Então vou voltar a fumar aqui. Fiquem bem. Se não são inscritos no canal, convido-os a se inscreverem. Abração.